Eu levantei a lebre, né, desse estudo sobre o CAD CHF aí para a gente eh, pegar um exemplo, né, aleatório aí, mais ou menos aleatório, né, mas para a gente pegar um exemplo como referência, né, para algumas coisas. Então, eu resolvi gravar o vídeo porque senão acaba ficando muita coisa para escrever e a cabeça aqui vai acelerando as ideias. Então, acho que fica mais prático assim. Quem já leu um pouquinho aí o que eu escrevi e achar que vale gastar uns minutos para assistir, dá uma olhada. Vamos lá. A gente está aqui vendo o CAD CHF no gráfico mensal, né? Uh, Aqui ele está mostrando, deixa eu ver até se eu consigo. Não, deixa a linha do preço aí. O preço está agora aqui, né, nessa linha, no 0,7475 aí mais ou menos. Deixa eu puxar aqui o aplicativo para desenhar. Vamos lá. Eu tinha colocado aquela imagem do celular, eu estava indo para o trabalho e tal, e aí eu fui pensando no negócio, fui pensando naquelas imagens lá. Então, vamos ver uma coisa. Eu tinha pego uns topos históricos aqui mais antigos, né, e tinha traçado assim. Acho que eu tinha, acho que na verdade eu tenho naquela imagem lá, tem um histórico mais antigo do que está mostrando aqui no meu MetaTrader. Eu não sei porque aqui ele só está puxando até 2010. Mas tudo bem, vamos lá. O que é importante para a gente está aqui. Vamos lá. A gente tem essa linha de tendência de baixa aqui, ah, principal, né, do gráfico aqui, do todo o histórico dele lá de trás. Aí a gente vê que aqui em 2017, mais ou menos, o preço rompeu essa linha de tendência de baixa, né? Se eu for pegar um outro topo aqui mais para frente, né, tudo bem, eu tenho essa sequência de topinhos, vamos lá, né, mais para frente não, mas se eu pegar ah, esses topos que eu tenho mais para cá, a gente vai ver. Não vou considerar o preço hoje não, tá? Porque ele já andou depois da hora que eu fiz o estudo. Então, para essa segunda linha de tendência de baixa que eu estou postando aí, eu estou considerando este topo aqui em amarelo e este toque aqui, né? Esses dois toques aí para traçar essa linha. Era o topinho mais alto que eu tinha recente aí. Agora, eu acho que pelo celular, se eu não me engano, eu acho que talvez a linha que eu tivesse traçado tivesse sido essa aqui, na verdade, né? Essa linha amarela aí. Exato. Isso. Então, peraí, vamos apagar esses caras aqui. Foi essa aqui mesmo. Desse topo ou desse topo, aí eu tinha traçado ela com este topinho aqui. Isso, exato, foi isso. E aí depois a terceira linha que eu tracei foi essa aqui, desse topo mais recente, aonde o preço consegue chegar mais próximo um pouquinho desses outros topos anteriores. A gente pode até puxar uma última linha aqui, a partir só desse topinho para cá, e a gente vê aqui. O gráfico aqui no computador ele mostra um pouquinho diferente da proporção que está ali na tela do celular, né? Mas vai servir pro estudo. Qual que é a ideia aqui? Se você perceber, se você prestar atenção, você vai perceber que essa primeira linha de tendência de baixa que termina aqui, ela era bem inclinada, né? Longa, teve todo esse período aqui, né, de anos do gráfico, né, que recebeu aqui, ó, dois testes aqui, um terceiro aqui, 2014 tem essa disparada do preço aqui para baixo, registrou esse fundo aqui. Na verdade, isso aqui a gente precisa ver em 2014 qual é a razão, se isso daqui foi só um pico do gráfico aqui da corretora. Mas vamos lá. O que importa para a gente é o seguinte: depois, a minha segunda linha de tendência de baixa, com uma inclinação um pouquinho mais suave, seria esta daqui. Depois, em terceiro, a gente tem essa linha aqui, né, que ela começa nessa região aqui, e a última linha, que é a menorzinha de todas, mais recente,
que é a menos inclinada, que é a que eu falei, mas é a que recebe mais toques, mais teste no gráfico aqui, né? Dos meses mais recentes. Então, ela é importante para a gente pela idade, pela pouca idade, né? Dos eventos, dos momentos em que o preço teve estão relacionados a essa linha. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Uma outra coisa que a gente considera aqui também são suportes e resistências, topos e fundos, né? Então, quais topos e fundos importantes a gente tem nesse gráfico? A gente tem esse topo aqui antigo, né? Depois, a gente tem esse segundo topinho mais abaixo que ela fez um testezinho nele aqui. Não é tão importante quanto o primeiro, mas existiu, né? Agora, vamos lá. A gente tem um outro topo importante aqui, que seria este, né? Nessa região aqui onde está o mouse aqui, né? E agora, mais recentemente, a gente teria tido um topo importante, mais ou menos nessa região aqui. Então, vamos lá. Quais são os topos que eu considerei para marcar aqui? Este topo e este topo aqui, que eu botei a bolinha amarela aí. Se a gente prestar atenção, esse último topo, o terceiro topo aqui que eu marquei, ele tinha tido alguns outros momentos importantes também. Lá atrás, ele serviu como resistência, ele foi rompido, depois o preço voltou, fez um outro teste nele, ele deu uma segurada, chegou a ter um rompimento, mas ele deu uma segurada, ou seja, tem uma região ali que virou suporte, né? Um suporte forte, que segurou o preço. Depois, olha, o preço desceu com força e subiu de volta com a mesma força, né? Em V ali, né? Foi devolvido em V ali. Depois, nessa época aqui, entre 2013 e 2014, essa região, né, na mesma altura de preço aqui, também foi muito importante. Aqui em 2014 para 2015, tem esse rompimento absurdo do gráfico aqui, vai lá embaixo. Aí a gente tem, logo em seguida, no retorno do preço aqui, a gente tem 2 toques de teste nessa linha do preço. E aí de lá para cá, a gente percebe que o preço vem, né, até esse último toque recente pelo menos, ele vem trabalhando dentro de uma consolidação até aqui, em 2019, 2020 mais ou menos, que esse retângulo amarelo, que a gente pode perceber que ele fez vários testes de fundo e ele não conseguiu romper, ou rompeu esse fundo, mas logo voltou, só deixando um pavio, né? No mesmo mês aqui, né? Cada vela aqui corresponde a um mês. No mesmo mês que ele rompeu essa linha de fundo, dessa consolidação, ele devolveu o preço para cima, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui chegou perto, não tocou, mas, né, chegou perto da região. Tinha um outro anterior aqui, olha, um outro aqui, 2 aqui, depois mais um aqui, aqui um fundo duplo, né, que ele fez aqui. Por último, ele fez um teste com rompimento aqui, que teve uma sequência que realmente rompeu e o preço se descolou dessa região de consolidação. A gente ficou com esse par ficou nessa região de consolidação de 2014 a 2019. Foram 5 anos dentro dessa caixa retangular aqui. Olha a movimentação que ele teve nos 5 anos anteriores. Olha a volatilidade disso. Olha o tamanho desses movimentos. Uma pernada enorme de alta por 3 anos. Uma pernada enorme de baixa por, sei lá, né, 2 anos. Né? Aqui 1 ano de movimento. E aí depois o preço vem e fica encaixotado por 5 anos aqui, né? Aí você fala, poxa, mas e aí, a gente não teria operado ele nesses 5 anos? Olha, na venda não, mas cada vez que ele testou esse fundo aqui e falhou, foram momentos de compra muito bons. O alvo lá para a média, lá para cima, tudo bem, ele não estava chegando lá em cima. Mas depois que você percebeu que ele não está indo e você protege, você pode até ter devolvido a primeira operação na primeira vez. Na hora que ela vai de novo, na mesma região que ela já foi, e ela começa a vir contra você, aí você deixar o preço voltar tudo uma segunda vez, aí a gente, vamos lá, tudo bem, a primeira vez a gente aceita, na segunda a gente já está dando mole, né? Então,
Depois do segundo, terceiro toque aqui, você já está vendo que o preço está com dificuldade de dar sequência, de ir lá para cima. E aí você pode estar comprando aqui e protegendo ele depois que ele andou X pontos, ou colocando um alvo curto, ou se você fosse, né, colocar um alvo, vou marcar em azul aqui. Qual seria a sua referência gráfica para colocar o alvo aqui? Topos anteriores, ou pontos, né, de resistência importantes, né? Então, esse fundo aqui que já foi, né, um suporte. Aliás, acho que quando eu comecei a falar, eu falei que isso aqui foi uma resistência muito importante. Desculpa, ele foi um fundo muito importante aqui, esse primeiro, né? E então, assim, você teve essa mesma região, ela já teve esses momentos aqui. Então, você podia estar colocando o alvo mais ou menos nessa região, cada vez que você estivesse comprando aqui embaixo, mas aí ele chegou perto, né? Você viu que ele não conseguiu romper o topinho anterior dele ali, que ele tinha feito 2, 3 meses antes disso, você já protege, né? Ah, se ele romper, vai no seu alvo. Se não romper e começar a voltar, você sai da operação e põe o lucro no bolso, né? Então, você ia ter percebido que aqui ele fez um topinho interno dentro dessa consolidação. Tanto que você, nesses anos todos aqui, de 2014 até 2017, você ia estar acreditando num triângulo, na verdade, num retângulo, na verdade, bem menor, que seria esse aqui em azul, né? Aqui. Aí depois ele dá uma rompida e estende um pouquinho, né? Amplia um pouquinho a faixa, o range, né? Com esse período aqui de 2017, que ele trabalha mais na parte de cima, né? E aí ele fica testando um rompimento dessa região do retângulo, ele vai para cima, vai para dentro, vai para cima, vai para dentro, vai para cima, vai para dentro. Você vê que ele falha várias vezes na subida aqui e volta para dentro do retângulo, né? E aí depois ele volta a trabalhar na mesma faixa, na mesma amplitude que ele estava, né? Então de 2017 a 2020 ele volta a trabalhar somente dentro da mesma faixa que ele trabalhou aqui. Então você teve um período aí de 5 anos que você, com observação, com calma e tal, você passou o primeiro ano aprendendo a olhar esse gráfico aqui, a ver essa, né, a ver o comportamento dele, e de repente você ficou aqui 3 anos que você fez várias compras nele aqui, com um alvo relativamente médio ou curto, né? Saindo nessa região aqui do 0,79, por exemplo. Teria sido uma possibilidade. Mas vamos lá. Hoje, a gente olhando para esse gráfico, o que a gente vê? A gente viu essa relação entre as linhas de tendência de baixa que eu comentei, que à medida que as linhas vão ficando mais modernas, mais recentes no período do tempo aqui, elas também vão ficando menos inclinadas. Ou seja, a força de empurrar o preço para baixo constantemente neste gráfico mostra que ela está diminuindo, que cada vez que ele consegue fazer uma sequência de ter um ponto de resistência que refuta o preço, que empurra o preço para baixo, cada vez que ele faz uma sequência de movimentos assim, ele está fazendo uma sequência cada vez menos inclinada, ou seja, o preço está cada vez conseguindo vencer um pouquinho mais, cansar um pouquinho mais essa resistência, né? Então, a gente viu que ele teve, né, essa primeira resistência muito forte aqui, jogando o preço para baixo, até o momento que ela foi definitivamente rompida aqui. Aí, a gente viu que se a gente puxasse uma outra linha, né, de linha de tendência de baixa, até esse último topo que ele deixou, quando ele desceu da nossa consolidação aqui, do nosso retângulo de consolidação, que a gente percebe que ele perdeu essa consolidação e vem para baixo, ele fez isso quando? Né? Ele deixou um topo registrado aqui no final, né? Nesse trecho amarelo aqui que eu estou marcando, né? Então a gente percebe que se a gente ligar esses dois pontos, por exemplo, a gente começa a ter uma linha de tendência de baixa menos inclinada do que a anterior, né? Vamos lá. Aí, se eu pegar um topinho mais moderno, qual é o topinho que eu estou pegando? Eu estou pegando um topo que dessa consolidação aqui essa consolidação aqui de 5 anos que a gente está falando, teve um período em que ela foi rompida, né? E que o preço, aonde é que ele foi? Ele foi exatamente naquela nossa linha antiga lá, né? Que já tinha sido fundo anteriormente, fundo anterior aqui, um topinho duplo aqui, né?
2014, e ele volta a testar exatamente essa linha, né? E aí ele desce a partir daqui. Então, se eu considerar este topinho aqui, né, como de importância, então eu pegando um topo mais recente, este aqui, eu vejo que ele tem uma sequência de ligações em que eu descubro que a continuidade dessa linha tem outros topos que testaram ela também. E aí a gente está vendo que ela está perdendo a inclinação, né? Vamos lá. O que mais que a gente tem de informação aqui no gráfico? A gente tem esse passado histórico aqui do preço antigo, né? Para cá, nessa região. Aí a gente tem esses 5 anos de consolidação aqui, né? Com uma tentativa de rompimento no meio do caminho aqui. E depois a gente tem essa região aqui de consolidação que depois que ele rompe a consolidação azul ali de 5 anos, né? Aí a gente tem um período aqui de quase 2 anos em que ele veio trabalhando dentro dessa faixa aqui de consolidação, mas você vê que ele registrou o topo aqui uma ou duas vezes, mas se a gente olhar isso aqui, se a gente ampliar um pouquinho mais esse gráfico, agora eu vou ampliar um pouquinho para a gente olhar este retângulo amarelo aqui, né? Então, se a gente ampliar um pouquinho esse gráfico aqui, o que eu percebo? Eu vejo que esse retângulo amarelo que eu tracei, vamos lá, ó, o azul está aqui, né? Cadê? Eu ampliei o gráfico, vou repor. O azul está aqui. E aí, esse triângulo amarelo, esse retângulo amarelo de consolidação, eu pego a máxima e a mínima deste candle aqui, desse primeiro candle, e puxo para cá. Opa, eu falei amarelo, né? Aqui, né? Esse cara aqui. Se você olhar, você vê que você consegue traçar uma linhazinha de fundo aqui, que já é o quê? Ele mostra uma linhazinha de tendência de alta aqui, né? Porque você está tendo fundos mais recentes, né? Fundos mais altos do que os fundos anteriores. Então você consegue traçar uma linha de tendência de alta aqui, né? Você tem este fundo, depois um fundo mais alto, outro fundo mais alto, outro fundo mais alto, né? A gente vê assim, né? O momento em que o preço registra um fundo, né? Que ele faz novo fundo, ele foi registrando fundos mais altos, né? Aqui, mais alto, mais alto, mais alto, aí ele faz um fundo mais baixo, aí desses fundos mais baixos que ele vem fazendo, qual é o mais baixo de todos? Esse aqui. Aí ele volta a fazer fundinhos mais altos, faz um mais baixo. Cada vez que ele consegue fazer esse pico para baixo aqui invertido, a gente diz que ele registrou um novo fundo. Essa sequência de novos fundos que ele vem registrando são eles, né, crescentes, né? E então isso define uma linhazinha de tendência de alta aqui. A gente está vendo que o preço está tentando romper para baixo e cada vez ele tem menos força em fazer isso. Isso é um comportamento diferente do que o que a gente viu por 5 anos no nosso retângulo azul aqui, ó. Olha aqui, ó. Os fundos estão na mesma linha, estão na mesma faixa, eles estão na mesma altura ali, ó, mais ou menos, né? Eles variam um pouquinho tal, mas eles estão. Você vê que o fechamento das barras é mais ou menos, né? Olha lá, tem uma ligação entre eles ali, mais ou menos horizontal, né? E nessa região aqui, a gente já está vendo que tem um comportamento diferente. A outra coisa que a gente nota é o quê? Que se você fizer uma linha de tendência de baixa aqui, você também tem topos, né, mais baixos do que os topos anteriores, né? Esse e esse. Então, qual é a consequência disso? O que está acontecendo aqui? O preço está se comprimindo, né? Os vendedores continuam batendo para baixo com força, só que os compradores já estão segurando mais do que seguraram nos últimos 10 anos no preço. Só que os compradores ainda não conseguem jogar o preço para cima, por isso ele continua fazendo topos mais baixos, né, em sequência. Isso forma esse triângulo aqui.
Esse triângulo é uma figura gráfica que aí você pode encontrar um monte de material no YouTube, livros, etc., sobre análise técnica e tal. E aí vamos falar assim, esse triângulo, ele em algum momento ele vai ser rompido, né? Então a gente vê que a gente tem uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta. E o preço está caminhando nessa direção, né? A esse vértice do triângulo mais agudo aqui no final, em que em algum momento o preço vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou ele vai continuar andando de lado, ou seja, ele vai ter que ganhar um pouco de amplitude aqui para continuar fazendo uma consolidação aqui para a direita. Mas para ele mostrar uma consolidação na tela, ele vai ter que alargar, ele vai ter que aumentar a amplitude de ação dele aqui. Ele vai ter que alargar essa boca, ele vai ter que expandir isso aqui, né? Como é que ele começa esse movimento de expansão? Ele tem que começar para um dos dois lados do triângulo. E aí o que acontece? Quando o preço rompe para um dos dois lados do triângulo, a gente fala que essa fase toda de acumulação aqui, né? Um monte de gente aqui está vendendo e um monte de gente aqui está comprando, esperando que o preço, alguns acreditam que ele vai subir, alguns acreditam que ele vai descer. Na hora que o preço acaba rompendo em uma das duas direções, o que acontece? Quem estava certo vai continuar comprando, vai comprar mais, né, nesse caso aqui, que ele rompeu para cima, né? E quem está errado vai ter que comprar para estopar a posição, né? Quem estava vendido, que opera com stop, vai estar estopando a sua posição. Então, para ele estopar uma posição vendida, ele tem que comprar. Então, quando tem um rompimento desse, você acaba tendo, depois de um tempo de acumulação muito grande, que foram aqui de mais de um ano, você acaba tendo esse movimento, e geralmente ele acaba gerando um movimento muito forte, essa explosão nessa direção, porque o preço acelera. Porque não só as pessoas que acreditam que ele tem que comprar, que ele vai subir, aquelas que acreditavam que ele ia cair estão desistindo e ou estão comprando para pular fora da posição ou estão invertendo a mão, né? Então deixando, né, fechando a sua venda e entrando numa compra. Então o preço dá essa acelerada aqui, né? Então, o que a gente estava falando lá, né? Outro dia alguém comentou em um dos vídeos lá falando, poxa, mas você fica meses, às vezes anos esperando, né? Ou sem operar e tal. Falou assim, olha, a gente pode até ficar anos sem operar um determinado par, mas a gente tem várias oportunidades em outros pares, né? Então, por exemplo, se você enxergou possibilidades de compra nesse par aqui no CAD CFH, nesse fundo dele aqui, nessa região, nesse período todo aqui, você teve oportunidades de compras por 5 anos, né? Aqui, compra para cá, compra para cá, compra para cá, compra cá, compra cá, compra cá, para cá, para cá, né? Olha aí, então assim, só olhando pelo mensal. Se você for por um tempo menor, você vai encontrar mais possibilidades, né? Mas só aqui você teve, olha, mais de uma entrada por ano. Você teve pelo menos duas ou três, às vezes, né, por ano aí. Então, assim, agora se você achou que não, só se ele viesse bem mais aqui embaixo, só se ele tivesse realmente rompido para cima, aí eu compraria de novo, não sei. Sei lá, aí vai da estratégia, da exigência de cada um e tal. Mas este foi um par que, desde 2014, em hipótese alguma, eu teria feito uma venda nele. Então, a gente está falando aí de quase 10 anos, né? A gente está falando aí num período de 6 anos, 7 anos, em que eu não venderia. Eu só faria compras. Ou não faria nada, ou faria compra, né? Que mais que a gente está vendo? A gente está vendo que nesse período todo, depois que ele rompeu aqui, você fala, puxa, aí você tinha vendido nesse rompimento? Falou, não, porque é contra a minha estratégia, né? Cadê a nossa média de 200 aqui? Vamos colocar os indicadores. Eu acho que ele não mostra ela aqui, porque acho que não tem 200 candles nesse gráfico aqui. Vou botar uma